O Espiritismo, um convite à luz e ao autoconhecimento. Quando falamos sobre espiritualidade, muitas pessoas sentem curiosidade, enquanto outras ainda carregam receios ou dúvidas. É natural, pois tudo aquilo que se relaciona ao invisível, ao que vai além dos olhos, pode despertar incertezas. No entanto, o Espiritismo surge como um caminho sereno, um campo de estudo e reflexão que convida cada pessoa a compreender a vida sob uma perspectiva mais ampla, sem imposições, oferecendo apenas luz ao coração e à mente. O Espiritismo não é apenas uma crença ou um conjunto de ideias soltas. É uma doutrina filosófica, científica e moral, codificada por Allan Kardec no século XIX, que busca explicar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo material. Mais do que responder às grandes questões da existência, o Espiritismo abre espaço para o exercício da fé raciocinada, aquela que se fundamenta na lógica, no estudo e na experiência. Neste texto, vamos percorrer juntos alguns dos conceitos básicos dessa doutrina, compreender como ela se estruturou e conhecer algumas personalidades que marcaram sua história. Acima de tudo, o objetivo é transmitir serenidade, mostrando que o Espiritismo é uma fonte de paz e esperança, respeitando cada caminho individual de busca pela verdade. A origem do Espiritismo. O Espiritismo surgiu na França do século XIX, em um período de intensas transformações sociais, culturais e científicas. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, dedicou-se a estudar os fenômenos mediúnicos que, à época, ganhavam notoriedade. Kardec, homem de ciência e educador, não se contentava com respostas superficiais. Ele aplicou rigor metodológico à investigação, colhendo, comparando e analisando comunicações que, segundo os médiuns, eram transmitidas por espíritos. Esse trabalho resultou na codificação espírita composta por 5 obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, de 1857, que apresenta os princípios básicos da doutrina e responde a perguntas sobre a vida, a morte, Deus, o destino e a natureza dos espíritos. O Livro dos Médiuns, de 1861, que trata das comunicações espirituais e da prática da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, que interpreta os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina, voltando-se para a aplicação moral. O Céu e o Inferno, de 1865, que analisa a justiça divina segundo o Espiritismo e traz relatos de espíritos desencarnados. E a Gênese, de 1868, que discute a origem do universo, os milagres e as predições sob a ótica espírita. A partir dessas obras, nasceu o Espiritismo como o conhecemos hoje, estruturado em 3 pilares: ciência, filosofia e religião, não no sentido de rituais, mas como caminho de aperfeiçoamento moral. Conceitos básicos do Espiritismo. O Espiritismo oferece respostas a perguntas que acompanham a humanidade desde os primórdios: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Entre seus conceitos fundamentais estão a existência de Deus, entendido como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma, pois a vida não se encerra com a morte do corpo físico. A reencarnação que permite ao espírito evoluir gradualmente em novas experiências. A comunicabilidade dos espíritos, que possibilita o contato entre encarnados e desencarnados por meio da mediunidade. A lei de causa e efeito, segundo a qual todas as nossas ações geram consequências educativas. E, por fim, o progresso contínuo, que garante a cada espírito a possibilidade de alcançar a perfeição relativa. O Espiritismo como caminho de paz. Muitas pessoas chegam ao Espiritismo em momentos de dor, perda ou incerteza, e encontram nesse ensinamento não respostas prontas, mas consolo e serenidade. A compreensão da vida espiritual amplia os horizontes e mostra que a existência não se limita ao corpo. Saber que nossos entes queridos continuam vivos em outra dimensão e que um dia poderemos reencontrá-los fortalece o coração e acalma o espírito. O Espiritismo também incentiva a prática da caridade em sua forma mais ampla, não apenas a ajuda material, mas também o acolhimento, a escuta e o amor ao próximo. Como ensinou Kardec, fora da caridade não há salvação. Assim, a doutrina nos convida a sermos melhores a cada dia, mais pacientes, mais compreensivos e mais solidários.
não como imposição, mas como consequência natural de quem compreende que a vida é eterna e que todos somos irmãos em jornada. Personalidades que marcaram a história espírita. Ao longo dos anos, muitas figuras importantes contribuíram para a difusão e consolidação do espiritismo. Entre elas estão Allan Kardec, o codificador da doutrina, Leon Denis, filósofo francês que aprofundou os ensinamentos e escreveu obras como Depois da Morte e O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Gabriel Delanne, que se dedicou à investigação científica da sobrevivência da alma. Camille Flammarion, astrônomo que defendeu a imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos habitados. Chico Xavier, médium brasileiro que psicografou mais de 400 obras. E Divaldo Franco, médium e orador que até hoje difunde a mensagem espírita pelo mundo com sabedoria e serenidade. Esses nomes são apenas alguns entre tantos que, movidos pela fé e dedicação, ajudaram a iluminar o caminho da humanidade com a mensagem espírita. O convite do Espiritismo. O Espiritismo não se apresenta como imposição, mas como um convite à reflexão. Ele não pede que se aceite algo sem questionar. Ao contrário, valoriza a razão e o livre-arbítrio. É um chamado para olhar a vida com mais profundidade, reconhecendo que cada desafio é oportunidade de crescimento, que cada lágrima rega a semente da esperança e que cada gesto de amor nos aproxima de nossa verdadeira essência. Ao estudar a doutrina, cada pessoa pode trilhar seu próprio caminho de descobertas. Para uns, será a explicação lógica de fenômenos que antes pareciam misteriosos. Para outros, será o consolo diante da ausência de um ente querido. Para muitos, será a inspiração para viver de forma mais justa e solidária. O mais importante é que o Espiritismo não busca afastar ninguém de suas raízes espirituais, mas acrescentar compreensão, paz e confiança na jornada da vida. Conclusão: uma luz que se espalha. Em um mundo marcado por desafios e incertezas, o Espiritismo se coloca como uma luz serena, capaz de aquecer corações e tranquilizar mentes. Ele nos lembra que somos imortais, que nada se perde, que todo sofrimento tem sentido e que a vida segue sempre adiante. Mais do que uma doutrina, o Espiritismo é um convite à transformação interior, à prática da bondade, ao cultivo da paciência e ao exercício da fé raciocinada. Conhecer seus fundamentos é abrir uma porta para a esperança, é descobrir que a vida continua, que a justiça divina é perfeita e que cada um de nós é artífice do próprio destino. Seja você apenas curioso, estudioso ou alguém em busca de consolo, o Espiritismo oferece um abraço acolhedor. Ele não exige pressa, não impõe dogmas, apenas convida. Estude, reflita, sinta. E ao final, talvez você perceba que o medo se transforma em confiança, a dúvida em serenidade, e o coração, antes inquieto, encontra repouso na certeza de que a vida é muito maior do que os olhos podem enxergar.